Olá pessoal, meu nome é Júlio Muniz, sou analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, lotado atualmente na Secretaria de Governança, e hoje nós vamos falar sobre compliance e governança no setor público. Bom, a ideia desse curso é a gente poder estar fazendo um nivelamento e apresentar para vocês o que mais se discute hoje sobre esse tema de compliance e governança no setor público e trazer também os estudos de caso, o caso prático que a gente traz da nossa experiência aqui no Tribunal de Contas do Estado e que a gente tenta levar para os nossos jurisdicionados estaduais e municipais. Antes disso, a gente precisa fazer uma introdução sobre o que é a governança, como foi que ela surgiu, em que contexto, como é que ela veio e, sobretudo, como é que ela se insere hoje no âmbito do setor público, tá? O que a gente sabe é que já não é de hoje que o tema governança é um tema bastante procurado. É procurado não só em pesquisas acadêmicas, como é trazido hoje para o nosso dia a dia das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Então a gente já tem aqui uma evolução que data aqui de 2005, a gente já tinha o tema governança, né, com uma grande subida nas referências bibliográficas. Obviamente, se a gente for falar de 2005 para 2023, nós temos uma necessidade, né, de estar falando mais de governança, sobretudo pela imposição legal, que é o que o compliance, que é o que a conformidade veio para determinar que as organizações públicas e privadas sigam determinadas regras. Mas nesse histórico ainda é importante dizer que a governança pública ela surge do mundo corporativo. Ela surge da governança corporativa. E nós tivemos alguns eventos marcantes ao longo desse tempo. O primeiro deles, só para citar alguns, a gente tem as primeiras pesquisas bibliográficas sobre governança, sobre o tema de governança, né? Então foram pesquisas acadêmicas. E aí o mercado privado, o mercado corporativo passou a sentir a necessidade de discutir o tema governança no sentido de que se aprimorasse a gestão. Que a governança viesse como um elemento para aprimorar a gestão, seja na prevenção de fraudes, né, no combate à corrupção, na questão das fraudes aos demonstrativos financeiros e fiscais. Isso aconteceu, sobretudo, em 1990, mas fortemente em 1992, quando o COSO, que é o comitê que cuida das políticas de integridade e governança no âmbito das corporações mundiais, lançou o COSO voltado para controles internos, no sentido de fomentar mecanismos, práticas e iniciativas que viessem a fortalecer a gestão e evitar processos fraudulentos, né? Demonstrativos fiscais, financeiros que não correspondessem com a realidade, com a integridade dos dados e das informações. Então a gente percebe que a governança vem realmente do âmbito do contexto corporativo e a gente vai fazer esse link com o cenário atual. Então, vindo do COSO, nós depois tivemos a Lei SOX, que é a Sarbanes-Oxley, e depois com o Acordo de Basileia, e por último nós temos o que a gente pode contextualizar hoje como o cenário atual, que é muito fomentado pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que fomenta nos países, né, o desenvolvimento de práticas de governança para que esses países, essas repúblicas, esses estados democráticos, cada vez mais se fortaleçam e direcionem gestões, né, para fortalecer e ofertar melhores políticas públicas para a sociedade. Então, esse é o histórico, tá? Nesse contexto atual, a gente pode citar, basicamente, o que a gente tem de arcabouço jurídico que veio com a introdução da nova Lei de Licitações e Contratos, que é a Lei 14.133, tá? A gente faz só um destaque aqui, um parêntese, que não será objeto dessa aula, discutir a governança sobre perspectivas de subtemas, como seriam, por exemplo, uma governança voltada para aquisições, que estaria dentro do curso da nova Lei de Licitações, nem tampouco uma governança de dados, onde a gente poderia também estar destacando os elementos da Lei Geral de Proteção de Dados, de segurança da informação, dos frameworks, né, de segurança da informação. Contudo, nós estamos trazendo a governança nesse sentido mais genérico para que a gente possa estar fortalecendo a nossa base conceitual e estar trocando experiências para que a gente amadureça no sentido de que essa gestão, a gente compreenda que as gestões que estão hoje aí, os governos que estão hoje, possam se fortalecer e introduzir mecanismos de governança e entregar melhores valores para a sociedade. Então, nesse sentido, citando apenas dois dispositivos da lei de licitações, a gente tem que a alta administração
é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos. Então, a gente tinha essas coisas antes. Elas não estavam dentro da antiga lei, que era a Lei 8.666. Contudo, nós temos com a nova lei disciplinado explicitamente a necessidade da autoadministração ou da autoridade máxima responsável por determinada entidade, que ela desenvolva esses processos. E desenvolver mecanismos e elementos de governança, nós vamos ver mais na frente, mas já está introduzido pelo próprio artigo, pelo próprio caput do artigo, na verdade é parágrafo único, que vai envolver, por exemplo, a questão do mapeamento dos processos, dos fluxos de processos, você ter processos e macroprocessos definidos, né? E você ter a gestão de riscos aplicada juntamente com o controle interno, tá? Um outro exemplo trazido pela nova lei de licitações seria que as contratações públicas deverão submeter-se a práticas permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, que é o que a gente vem falando, ou seja, ter a gestão de riscos adotada no processo de aquisição, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação e de estarem subordinados ao controle social, sujeitar-se às linhas de defesa. Aqui a gente traz um destaque, tá? Que seria, primeira linha de defesa, integrada por servidores, empregados públicos, agentes de licitações e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão da entidade. Então vejam, eu estou trazendo para vocês que nessa contextualização que a gente fez, né, dizendo que o termo governança surgiu primeiramente no mundo corporativo, que foi uma evolução da necessidade das empresas de adotarem melhores práticas de gestão e de mecanismos de prevenção de fraude para evoluir, para vir para o âmbito público, e aí nós demos essa pincelada de que a gente vai tratar o subtema de governança de aquisições em uma aula separada, mas para dizer que a própria nova lei de licitações traz a imposição da adoção de mecanismos de governança. Essa estrutura aqui das linhas de defesa é a estrutura das linhas de defesa de gestão de risco, característica de políticas de gestão de risco, onde nós temos 3 linhas de defesa. A primeira linha, que é realizada pelos próprios servidores, agentes de contratação, ou seja, quem trabalha necessariamente no processo de contratação ou de aquisição, seja no planejamento, ou seja na execução. Uma segunda linha de defesa, embora não esteja aqui, mas adiantando, uma segunda linha de defesa seria feita pelo controle interno, tá? Auditoria interna, e uma terceira linha de defesa feita pelo Tribunal de Contas. É onde nós, Tribunal de Contas, atuamos junto aos nossos jurisdicionados. Mas por que é importante desenvolver a governança no setor público? Poxa, Júlio, você estava falando muito sobre governança no mundo corporativo. E era importante a gente falar da governança no mundo corporativo para a gente fazer esse link com a governança no setor público. Então, por que, pessoal, é importante desenvolver? Então, aqui a gente traz, pela própria apresentação, que a importância, e quando a gente falar de governança, nós vamos ver que existe um tripézinho. Mas esse tripézinho, que eu vou mostrar mais na frente, ele vai sempre indicar para o principal, que é entregar melhores bens públicos, bens e serviços públicos à sociedade. Então, o termo que a gente vai utilizar é agregar valor público, tá? A governança vem para o setor público para que a gente possa agregar valor nos nossos bens e serviços para a sociedade. Então, é segurança pública de melhor qualidade, é ensino público gratuito, gratuito, obviamente, mas de qualidade, né, com bom índice de aprovação, com menos absenteísmo, com melhores aproveitamentos nos testes escolares de avaliação, né? Aqui nós temos, inclusive, a gente dá um parênteses que aqui no Ceará nós somos referência a nível nacional e alguns municípios reconhecidamente são referência porque estão à frente no quesito IDEB, notas do IDEB, né, que é um dos bons indicadores de resultado para se avaliar a qualidade do ensino, né? Então isso tudo está dentro desse contexto da governança no setor público. Só que para a gente focar na governança no setor público, a gente precisa entender que existem 3 acepções de governança. Nós temos a governança político-institucional, a governança corporativa, que eu já falei, e a governança pública. Então, essas 3, são distintas, mas elas também se misturam. Por exemplo, a governança pública está focada, ela veio da governança corporativa, então ela já tem uma relação direta com o mundo corporativo, no sentido de adotar as boas práticas. Nós vamos reforçar isso mais na frente. Mas ela está focada na questão da agregação de valor ao público.
diferente da corporativa, que fala da agregação de valor para os acionistas, maximização do resultado, melhoria dos dividendos, etc, etc. No setor público, nós estamos falando de melhores bens e serviços públicos. E a política institucional, o que diferencia das outras duas é que a gente sai do âmbito mais entidade e vai para o âmbito mais nacional mesmo, tá? E tem a ver mais com a questão da governança, como dos princípios que vão reger a governança nos países. E a gente vai ver mais na frente um pouquinho das características de cada uma dessas acepções. Por exemplo, a primeira seria a política institucional. Eu vou passar rapidamente sobre algumas e comentar algumas dessas situações para vocês. Então, voz e accountability, estabilidade política, ausência de violência, efetividade governamental. Então, vamos por partes. Quando eu comentei que a governança política institucional estava mais voltada para países, era nesse sentido, era dizer assim, qual é o conjunto, professor Júlio, qual é o conjunto do arcabouço jurídico, de condições de vida, né, de regime democrático que permitem que a sociedade possa usufruir de bens e serviços públicos de qualidade. Para que isso aconteça, a sociedade precisa ter, a população precisa ter voz e accountability, ou seja, ela precisa ser ouvida. Os anseios, os cidadãos precisam ser ouvidos nos seus anseios e necessidades para que o poder público, o prefeito, o governador, o presidente da República consiga executar políticas públicas. Obviamente aqui a gente faz um paralelo, não é, por exemplo, de se identificar características, por exemplo, em regimes ditatoriais, tá? Então, assim, lá, se a governança está relacionada com o atendimento dos anseios, né? Dos anseios mais internos da sociedade, com oferta de bens e serviços públicos de qualidade, mas em regimes ditatoriais, o governante não ouve a população de um país com voz e accountability dentro do contexto da governança política institucional. Então, assim como voz e accountability, a estabilidade política e a ausência de violência possibilitam a questão da construção dos mecanismos, desses mecanismos do regime democrático que oferte melhores serviços, bens e serviços para a sociedade. Então, da mesma forma que a gente fez a comparação que em países, né, conhecidos como regimes ditatoriais não se encontra essa questão da voz na população, do accountability, ou seja, a população nem só é ouvida para manifestar os seus desejos, os seus anseios, as necessidades mais básicas, saneamento básico, esgotamento que não chega, coleta de resíduos sólidos, etc, etc, saúde e educação de qualidade, nem só ela tem essa possibilidade, como também ela não consegue cobrar dos governos sobre isso. E aí a gente falou que dentro desse contexto, nessa evolução, a estabilidade política permite que a população seja ouvida, que ela permite que ela possa manifestar a sua opinião, que ela possa cobrar os governantes. E nesse sentido a gente tem a questão da efetividade governamental, que seriam serviços públicos de fato efetivos. Um serviço público efetivo é aquele que consegue de alguma forma impactar, né, impactando o grau de atendimento de determinada característica na população. Então, um programa educacional, um programa do governo federal na educação, eu só posso dizer se ele é efetivo se ele, de alguma forma, eu tiver indicadores que me possibilitem mensurar os resultados e, a partir da implementação do programa, verificar se, de fato, ele mudou, ele impactou naquela população que foi atendida por aquele programa. Isso é um serviço efetivo, tá? Então, a efetividade governamental seria um terceiro elemento. Qualidade regulatória também, Estado de Direito e controle da corrupção. Qualidade regulatória, rapidamente. Qualidade regulatória tem a ver no nosso modelo, vindo para o Brasil, já que a gente está falando de governança política institucional, nós utilizamos esse modelo aqui, onde a gente tem a delegação dos serviços, né, de várias formas. Então, as concessionárias são submetidas às agências reguladoras que buscam regular, de fazer essa regulação, de exercer esse poder que emana do povo lá, no controle da oferta desses bens e serviços públicos. O Estado de Direito a gente já comentou de alguma forma. Controle da corrupção também. Esse controle da corrupção é um link que a gente sempre vai estar fazendo com a questão do compliance, do combate à corrupção, às fraudes, não só nos demonstrativos, mas portais de transparência, etc. Conjunto de práticas e instâncias. Já aqui, nós estamos falando da governança corporativa. Então, a gente muda para corporativo, reforçando algumas coisas que eu já comentei anteriormente.
É o conjunto de práticas e instâncias que busca proporcionar direcionamento, veja, planejamentos e resultados, controles estratégico, auditorias, etc., e incentivos a fim de garantir a prevalência do interesse do dono da empresa ou organização. Professor, por que o senhor marcou aquelas 3 palavras ali? Direcionamento, controles e incentivos. Porque são 3 palavras que você vai guardar e quando a gente estiver falando dos mecanismos da governança pública, daqui a pouquinho, você vai ver que são 3 pilares também e a gente vai usar esses 3 muito semelhantes a esse. Tá? A governança pública surge da corporativa e na corporativa, cujo conjunto de práticas e instâncias busca proporcionar a maximização do lucro dos acionistas, nós temos como decorrência um grande problema que é a teoria da agência, que está fundamentada na teoria da agência, onde a gente vai ter um principal, sempre um principal, que é o dono, detentor de um poder, de um bem ou direito, que vai outorgar, ou transferir a utilização, jamais a propriedade desse bem ou direito, para um agente que vai utilizar em nome dele. Tá? Eu costumo dizer que essa teoria da agência, ela se aplica em qualquer situação do nosso dia a dia. Formalmente, desde das situações mais formais com as quais a gente se depara, por exemplo, eu posso contratar um advogado para me representar e aí eu vou contratar com ele, eu vou assinar um contrato com ele, não é um contrato de adesão, nós vamos fechar cláusulas e eu vou transferir para que ele me represente, transferir direitos em determinadas situações ou ocasiões, ou não, posso transferir de forma mais abrangente, mas eu vou transferir direitos para que ele me represente. Quem, por exemplo, mora no condomínio, sabe que o síndico que é escolhido, que é eleito pelos condôminos para representá-los, ele não é o dono de tudo, mas ele passa a agir em nome de todos. Opa! Esse lance de agir em nome de todos já tem uma relação com o que a gente encontra no âmbito público. Quando a gente tem os nossos governantes escolhidos, pelo processo eleitoral democrático e a partir do qual vão nos representar. Então a gente já vê que esse conflito que existe, que a governança pública vem da corporativa, e que esse conflito que existe dentro do âmbito da governança corporativa, que está fundamentado na teoria da agência, ele também existe no âmbito público, com suas particularidades, tá? É o que a gente mostra aqui no âmbito público quando ele vem com o conceito do accountability, o accountability. Então a gente vai ter o principal agente transferindo poder para o principal delegante transferindo poder para um agente ou delegado. Esse é obrigado a prestar contas do que recebeu, Então o síndico tem que prestar contas, indo lá para aquele exemplo que a gente deu anteriormente, o síndico tem que prestar contas mensalmente, se não mensalmente, mas ao final do mandato dele, do exercício, ele tem que prestar contas dos recursos que estiveram de posse dele. Assim acontece com o administrador no âmbito de uma empresa SA, por exemplo, sociedade anônima. Assim acontece, obviamente, no setor público, com as suas particularidades que estão regidas por todo o nosso ordenamento jurídico. No nosso caso específico aqui no tribunal, nós temos os princípios, as leis, nós temos o que está na Constituição Federal, Constituição Estadual, a lei orgânica do tribunal, o regimento interno do tribunal, tudo assegurando esse conjunto de normas que vão proporcionar essa prestação de contas. Neste caso aqui, do âmbito público, o principal seria a sociedade, que transfere a capacidade para agir em nome dela para os governantes escolhidos, que aí ele tem que prestar contas. E aí a gente tem nesse âmbito aqui representado a auditoria. A auditoria aqui pode ser entendida como uma auditoria realizada, como não a função específica ou a técnica de auditoria, mas quem faz esse serviço, esse papel, que pode ser um controle interno, um sistema de controle interno, uma unidade de controle interno, ou o próprio Tribunal de Contas, ou então um outro órgão que realiza o controle externo, como o Ministério Público, tá bom? Então, feita essa contextualização, até agora nós fizemos um breve histórico, nós falamos do surgimento da palavra governança, nós falamos que ela possuía 3 acepções: política institucional, corporativa e governança pública. Nós tratamos da governança pública fazendo links de que ela evoluiu da governança corporativa, tá? Nós falamos um pouquinho dos elementos de cada uma delas. Política institucional, a gente falou, corporativa a gente já vinha falando antes, e aí agora a gente vê a governança pública como reflexo da corporativa, fazendo esse link, fechando esse link do que a gente tem falado até agora. Então as boas práticas de governança corporativa surgiram como uma busca para solucionar conflitos entre acionistas e gestores e o respeito do desempenho do patrimônio, da sustentabilidade financeira e transparência. A governança também é reflexo das relações da organização com seus stakeholders. Aqui é esse entendimento da governança corporativa aplicado ao setor público. Então, de que sentido?
No sentido de que, por exemplo, no contexto que a gente discute hoje a governança pública, é fundamental que a gente traga, por exemplo, um governante, você que é prefeito, você que é ordenador de despesas, é fundamental que você traga a sociedade para próximo para ouvi-la, no sentido, quando for formular as políticas públicas. Isso a gente já tem em algum termo, por exemplo, na elaboração do orçamento participativo, né, uma pequena parte do orçamento que o governante reserva para discutir, tá, determinados valores de dotação orçamentária para discutir com a sociedade, de forma discricionária, como é que ela gostaria. Né? Então, essas políticas públicas materializadas no plano plurianual, etc., é uma forma de entrar nessa discussão, se o que o governante está fazendo, de fato está atendendo à sociedade. Tá? Então, afinal de contas, o que é governança pública? A governança é só um modismo para dizer o mesmo que gestão? O que é que você acha? Você acha que governança é a mesma coisa que gestão? Não, lhe adianto que governança não é a mesma coisa que gestão. Enquanto que a gestão, quando a gente, agora falando especificamente da nossa realidade, setor público, enquanto que a gestão, ela é responsável, é a função de planejamento, né? De planejamento e execução, a função a governança, ela é uma função mais direcionadora. Ela vai verificar se o que você planejou e está executando aqui na gestão, se ele está atingindo os resultados que foram estabelecidos lá no planejamento estratégico, no plano plurianual, se foram estabelecidos no plano diretor da cidade, do município, o Ceará 50 anos, né, que é um plano de longo prazo. O Ceará 50 anos, só um parênteses, pessoal, o Ceará 50 anos é um somatório de vários PPAs, que são planos de médio prazo, né, que a gente considera dentro do nosso sistema financeiro. Então, é orçamentário. Então, são vários PPAs que foram planejados para que, em 50 anos, o Estado do Ceará estivesse daquela forma. Pá. Então, nesse sentido, a governança pública vem para mostrar que é um novo processo de governar com a sociedade por meio de redes plurinstitucionais de governança de forma interativa, a partir do fortalecimento das capacidades de agentes governamentais e não governamentais, orientado para resultados buscando níveis crescentes satisfatórios de desempenho e para a geração de valor público, isto é, para a satisfação dos interesses, demandas e expectativas da sociedade. Então, frisando nos aspectos mais importantes, é com a sociedade, então é um novo processo de governar com a sociedade, né? É feito por meio de redes plurinstitucionais, e aí é uma coisa que a gente utiliza muito aqui no tribunal, essa questão da organização em redes, de rede de cooperação. Então, é um acordo de cooperação técnica para ter alguns dados, por exemplo, da União, para poder não só utilizar nas nossas auditorias, na fiscalização, quanto a própria União, o Tribunal de Contas da União se beneficiar. Né? Nós já tivemos aqui, por exemplo, situações em que em auditoria, antes da celebração desse acordo, a gente identificava determinadas situações que poderiam ser apreciadas, só que não era de jurisdição do TCE, mas sim de jurisdição do TCU, porque envolviam recursos federais. E, obrigatoriamente, o tribunal tem que remeter isso. Onde é que entra a questão das redes de cooperação nesse sentido? É que a gente tem condição de acessar bancos de dados, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Instituto Federal, UFC, etc. e tal, para realizar trabalhos em conjunto e conseguir melhorar os processos de trabalho do que a gente faz. Se vai fazer uma auditoria, se o que vai fazer é um levantamento, se o que vai fazer é um monitoramento, se o que vai fazer é só gestão, tudo bem. Eu posso fazer um termo de cooperação para melhorar a minha gestão. Pegar uma boa prática que é estabelecida no TRE, por exemplo, né, de comunicação, das ouvidorias. Então, isso aí, de qualquer forma, está melhorando a minha gestão. Então, a governança atua nessa forma, fortalecimento das capacidades dos agentes, orientado para os resultados e na agregação de valor público, que a gente também já comentou. Aqui é basicamente, pessoal, um resumo dessa leitura que a gente faz da governança pública, né, da governança no setor público, em confronto com a administração pública brasileira. Então, a gente tem aqui rapidamente uma evolução em que a gente tinha uma administração pública, uma gestão na agenda burocrática,
tá? Focada na especialização. Essa profissionalização pode se ler como especialização. Então, o trabalhador se especializava, ou o servidor, enfim, se especializava em alguma coisa, ele só sabia fazer aquilo, né? Depois a gente evoluiu, nessa fase de crise do Estado, foi exatamente uma crise no sentido de que a gente não conseguia entregar resultados satisfatórios. E aí o Estado reformula essa situação e passa a introduzir dentro dos seus processos organizacionais o elemento performance, o elemento eficiência. E aí procura-se trabalhar voltado para os processos de trabalho. E por fim, então o olhar ele é para resultados, é para o interior, para os processos de trabalho, mas ele é fundamentalmente para a sociedade, para o público. É o que você se agrega de valor para a sociedade, né? Você tem de agregação pública. E aí a gente tem essa agenda da governança, que é a atuação com foco nas redes de colaboração para poder atingir esse objetivo que a gente falou da agregação pública. Então, afinal, o que seria governança pública, pessoal? Seria estabelecer os mecanismos de liderança e estratégia de controle. Opa! Vejam que são mecanismos parecidos com aqueles da governança corporativa. Por isso que eles estavam destacados lá. Liderança e estratégia de controle, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão. Então, reforçando o que a gente já falou, gestão é diferente de governança. Gestão é função planejadora e executora, a governança é função direcionadora. A governança está estabelecida em 3 pilares: liderança, estratégia e controle. Tá? E essa liderança, estratégia e controle é para direcionar, avaliar e monitorar, conduzindo e auxiliando a gestão para que ela atinja os seus resultados, com vistas à condução de políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade, cujo objetivo final é agregação de valor público. Ali a gente tem um símbolo, esse é o símbolo mais moderno, é o que o TCU usa, o Tribunal de Contas da União usa, tá? Juntando as duas funções numa única diagramação, gestão e governança, governança e gestão. Aqui a gente reforça mais uma vez o que é que a gente está falando em relação às palavras-chave. Quando você quiser falar sobre governança, você vai falar de capacidade de resposta, comunicação, controle, satisfação da sociedade, legalidade, liderança, compliance, equilíbrio fiscal, conformidade, motivação, engajamento, modernização, inovação, tudo isso está dentro do âmbito da governança. Um tópico importante, né, que merece um comentário é: não confunda governança com governabilidade. Sobretudo você que é gestor público, que é um gestor público que ocupa cargo eletivo, tá? Esse cargo eletivo, essa eleição, essa escolha da sociedade no processo democrático, lhe vai garantir governabilidade perante os seus eleitores, perante a sociedade pela qual você tem jurisdição. A governança é a capacidade administrativa com que você vai executar políticas públicas. E a governabilidade é como é que você vai se relacionar com o público, com a sociedade, com seus eleitores, tá? Mais um exemplo de como é que a gente pode relacionar a governança e a gestão. Enquanto de um lado a gente tem a gestão planejando, executando, fazendo o que a gente já conhece, o PDCA, planejar, executar, checar, controlar, monitorando a governança com accountability, tá? E esse accountability pode ser entendido como responsabilidade da governança apoiar e verificar a questão da política de riscos, de gestão de riscos, aplicados aos processos de trabalho, aplicados a produtos, né? E no que diz respeito, por exemplo, ao sistema de integridade, né? Que é onde parte do princípio da responsabilização de um agente por descumprimento, né, de determinadas regras. Então, a governança prevê direcionamento e monitora e avalia a atuação da gestão com vistas ao atendimento das necessidades. A gente também comentou sobre isso. Aqui é um rápido gráfico, uma tabela onde a gente faz uma diferença entre gestão e governança com exemplos práticos. Aqui eu vou comentar rapidamente para a gente entrar no que eu acho que é fundamental para essa aula, que é a gente não sair daqui sem saber os 10 passos para implantar uma boa governança, né? Então, professor, quando você fala em mecanismos de liderança, estratégia e controle, que mecanismos, afinal de contas, são esses? Que iniciativas são essas? Iniciativas são mecanismos, são iniciativas que a gente fala, são medidas, são processos de trabalho, é a atuação do próprio órgão, da própria entidade, em várias perspectivas. A gente está trazendo aqui exemplos de algumas. Por exemplo,
Mecanismos, voltado para o mecanismo de liderança, nós podemos estabelecer um modelo de governança, promover a integridade, ou implantar um sistema de integridade, promover a capacidade de liderança. Tá? Então, todas essas são práticas voltadas para o mecanismo de liderança. Voltado para a estratégia, gerir riscos, estabelecer a estratégia, promover a gestão, monitorar o alcance dos resultados, monitorar o desempenho das funções. Voltado para o controle, promover a transparência, garantir a accountability, avaliar a satisfação das partes interessadas e avaliar a efetividade da auditoria interna. Esses aqui seriam o que a gente considera como... Existem outros, mas são os principais princípios que fundamentam uma boa política de governança. São princípios estabelecidos no âmbito da RGB, da Rede de Governança no Brasil, e que é utilizado pelo Tribunal de Contas da União e que é utilizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então, integridade, veja, integridade, transparência, equidade e participação, accountability, confiabilidade, melhoria regulatória e capacidade da resposta. Tudo isso a gente já comentou de alguma forma ou de outra. Vejam que em 2014 nós já tínhamos falta de governança no setor público, prejudica a qualidade do serviço oferecido à população. Então, já não é uma coisa que a gente está comentando agora. Óbvio que o nosso contexto de toda essa questão da imposição da nova lei de licitações e contratos, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que vem cada vez mais para aperfeiçoar a máquina pública, permite com que a gente detenha mais olhar, né, crítico no âmbito público para melhorar os nossos processos de trabalho. Então nós teríamos, pessoal, os 10 passos para implantar uma boa governança. Aqui é como se fossem as boas práticas. Olha, você quer implantar uma boa governança na sua prefeitura? Por onde eu devo começar? Então aqui no Tribunal de Contas a gente segue o referencial da boa governança, referencial de governança das organizações do Tribunal de Contas da União. Nós acreditamos que ele é completo, o Tribunal de Contas da União está na vanguarda, a gente segue, está em desenvolvimento nosso próprio referencial, e nesse momento a gente está seguindo esses 10 passos para implantar a boa governança. Tá? O primeiro deles seria estabelecer um modelo de governança adequado à realidade da organização. Resumidamente, é você ter as instâncias, né, que são os núcleos, os setores, as instâncias internas e externas desse modelo de governança desenvolvidas e você implantar uma estrutura organizacional que apoie esse modelo de governança. É óbvio, alguém pode perguntar, mas aí não é receita de bolo? Sim, nunca vai ser receita de bolo. Nunca vai ser. Cada adequação, o nome já diz, é adequado de acordo com a realidade. Vão ter prefeituras de maior porte que permitem ter uma unidade de governança. Vão ter prefeituras de menor porte que você não vai ter uma unidade de governança. Mas você vai desenvolver aquelas práticas de governança que a gente comentou pelos próprios setores. Você vai desenvolver as práticas da boa governança de aquisições no âmbito da CPL, no âmbito lá da sua gerência de aquisições que realiza o processo administrativo da contratação, né? Na verdade, nem da contratação, do início do processo administrativo para licitar, né? Seja a quem desenvolve e faz o estudo técnico preliminar. Então, são elementos de governança que a gente quer trazer que devem estar adequados de acordo com a estrutura organizacional do órgão. Tá? Identificar as principais partes interessadas, definir as diretrizes de comunicação, transparência e prestação de contas. É fundamental que exista isso. Garanta o balanceamento de poder e a segregação de funções e tomada de decisões críticas. Sobre essa questão de segregação de funções, a gente traz inclusive o exemplo recente dessa imposição, né, da governança nas aquisições, e o tribunal ele separou o que a gente tinha antes. Nós tínhamos uma unidade que fazia todo esse planejamento e execução do processo de licitação, até chegar na CPL, que era feito pela gerência de aquisições e contratos, até chegar na CPL. E aí, com essa necessidade da segregação de funções, né, pela nova lei de licitações, quem planeja não deve executar. Então, quem vai fazer todo o estudo técnico preliminar, o estudo das necessidades de aquisição do órgão, é hoje, atualmente, um setor, que é chamado de assessoria de planejamento de aquisições. E quem vai executar é o outro setor. Tá? Então, dito isso, a gente está cumprindo a segregação de funções. O legislador não fez nada tão inovador nesse ponto. A gente já fazia segregação de funções em muitos outros processos de trabalho aqui no tribunal. Né? O processo de aquisição, então, quem
Quem liquida não pode receber a mercadoria, enfim. Aliás, quem liquida recebe a mercadoria, mas não deve empenhar, né? Então, são situações que a gente deve realizar para evitar a possibilidade, ou minimizar a possibilidade de riscos, né? Riscos de irregularidades, possíveis irregularidades nesse processo. Não sei se é possível identificar os elementos, mas aqui no tribunal eu quis trazer a estrutura organizacional nossa só para demonstrar essa questão da adequação. Então, aqui no tribunal, pelo tamanho do tribunal, 500 servidores, etc., a gente acredita que precisava ter uma unidade que controlasse todas as práticas de governança, ou pelo menos coordenasse essas práticas de governança nos setores, nas aquisições, na TI, na parte de riscos, etc. E nós criamos uma unidade chamada Secretaria de Secretaria de Governança. Não sei se está dando para ver, está ali do lado do plenário, onde a gente tem presidente e vice-presidente, ali eu tenho vários setores ali, controladoria, ouvidoria, corregedoria, procuradoria jurídica, e a gente vai ter também ali a Secretaria de Governança. Ou seja, é uma unidade staff ligada diretamente à presidência. O que é interessante é que nós temos o Comitê de Governança, que é a reunião de todos os secretários. Então, as decisões mais sensíveis, elas passam pelo Comitê de Governança, tá? Algumas dessas decisões, elas são balizadas ainda pelo pleno do tribunal. Na verdade, pode ser uma decisão do comitê que tem que ser submetida ao pleno para que o pleno delibere, né, como instância máxima dentro do nosso modelo de governança. Ou pode ser uma decisão do pleno dizendo para o comitê de governança: não faça isso, implemente isso, nós precisamos de um sistema para fazer isso, né, dando uma diretriz para alguma coisa. E uma inovação que a gente fez aqui, dentro desse aspecto todo que a gente falou até agora, do tribunal, aí falando do tribunal, o tribunal conseguir se comunicar melhor com a sociedade, saber o que a sociedade precisa, né, dessa prestação de serviço jurisdicional nossa, a gente tem um conselho de governança agora. E esse conselho de governança, que está na fase, já foi criado, mas está na fase de escolha dos nomes que vão compor, a ideia é que seja composto por membro do governo do Estado, membro da Assembleia Legislativa, de um conselho de políticas públicas, de um órgão da imprensa, etc, etc, etc. Ou seja, dos diferentes atores, como a gente fala dentro da gestão, dos diferentes stakeholders que se comunicam com o tribunal, que estão dentro do tribunal, para influenciar, tá, na questão da condução do trabalho que o Tribunal de Contas realiza para a sociedade. O passo 2 seria lidere com integridade e combata os desvios. A gente também já comentou sobre isso, certo? Integridade, pessoal, diz respeito às ações organizacionais e ao comportamento do agente público alinhado aos valores, princípios, normas éticas comuns. Então, assim, seria um capítulo à parte para a gente poder falar só sobre o sistema de integridade que o tribunal, inclusive, está desenvolvendo, mas é fundamental hoje. Se falou em governança, você puxa outras coisas, você puxa accountability, você puxa compliance e você vai puxar também integridade. Integridade e governança. Dentro desse papel, então, integridade ela vai conduzir o comportamento do agente público. Na verdade, ela vai evitar desvios de comportamento dos agentes públicos. E isso a gente entende que nesse contexto de que o órgão público que pretende atender melhor cada vez mais a sociedade é fundamental importância. Um outro aspecto que a gente precisa comentar aqui também nesse contexto da integridade, não só de auxiliar, né, nessa questão do comportamento, dos desvios de comportamento do agente público, no sentido de garantir o atendimento do propósito da instituição perante a sociedade, mas é também, ao mesmo tempo, estar do lado do agente público quando ele sofre assédio moral. Tá? Que é uma coisa que hoje é bastante comentada, né? Então, o servidor público ele precisa ter independência para realizar o seu trabalho sem pressão, por fazer isso, por fazer aquilo, para entregar alguma coisa que não é correta. Tá? Isso é importante. Promova a capacidade da liderança. É importante que todos os dirigentes sejam nomeados mediante processos transparentes e baseados em mérito. Então, assim, pessoal, a gente não quer dizer para o prefeito, para o gestor público, olha, você não pode ter nenhum cargo de confiança, você não pode... Não é isso. Inclusive, a gente entende e defende a necessidade dos cargos de confiança. São características diferentes. O cargo de comissão ele é necessário dentro do nosso ordenamento para a administração pública, né? O que a gente quer defender é que
dos dirigentes, é interessante que eles sejam escolhidos por processos baseados em mérito. Seja ele um dirigente, um secretário que foi nomeado do quadro funcional, ou seja, já era servidor da casa, seja ele um secretário que veio para ocupar um cargo exclusivamente em comissão. Então é que ele que o gestor possua claramente quais são as competências, quais são as habilidades técnicas e comportamentais que são necessárias para desempenhar aquele cargo. Gerencie riscos, aqui a gente já falou bastante sobre isso, eu vou deixar para vocês estarem acompanhando posteriormente esse slide. O passo 5 seria estabelecer a estratégia e promover a gestão estratégica. Então, assim, promover desde o início lá da estratégia, considerando riscos, transparência e envolvimento das partes interessadas. Então, um bom plano estratégico, ele só vai ser bom mesmo, um plano estratégico só vai ser bom se ele tiver levado em consideração todas as partes interessadas ou ter feito o envolvimento, o engajamento de todas as partes interessadas nesse processo. Monitore resultados, então implante os indicadores de desempenho. Aqui é importante dizer, eu trabalho dentro da Secretaria de Governança aqui do Tribunal, fazendo muito esse trabalho dos indicadores de resultado de desempenho voltados para produtividade de servidores, voltados para a produtividade do setor. E aqui a gente vê que é necessário ainda evoluir, né? De tal forma que a gente tem indicadores que reflitam métricas de eficiência de fato, métricas de eficácia de verdade, e que isso proporcione que sejam através de metas desafiadoras, né? Então, eu costumo dizer que é um grande desafio também se estabelecer esses indicadores com um horizonte de médio e longo prazo também, tá? Promova a transparência, então assegure a transparência ativa e passiva às partes interessadas, admitindo o sigilo, com exceção nos termos da lei, obviamente. Disponibilize os dados de forma aderente aos princípios de dados abertos para facilitar o manuseio e análise das informações. Nesse sentido, aqui no tribunal, inclusive, a gente não só tem fomentado a questão da melhoria do portal da gente, seja do sítio institucional, do próprio portal da transparência, que disponibiliza os dados custodiados pelo TCE dos nossos jurisdicionados, na comunicação interna. Então, essa transparência passa pela comunicação interna também, que tem que ser melhorada, né? Que era uma situação que a gente ficava muito antes, quando a gente muitas vezes tomava conhecimento de um trabalho de fiscalização do tribunal, quando olhava na imprensa externa, né? Nos órgãos de comunicação da mídia externa. E hoje não, hoje a gente tem uma comunicação bastante atuante, que a gente consegue saber de tudo, quase, se não em tempo real, porque não tem como saber em tempo real, mas sempre no dia seguinte, no D+1, aí a gente está sabendo dos principais trabalhos realizados de fiscalização que redundaram em valor, em agregação de valor para a sociedade, seja estabelecimento de dano ao erário, né, para que a administração pública vai executar e vai retornar para os cofres públicos, seja sustação de contratos, seja trabalhos voltados para a parte de auditoria de políticas públicas, né, tentando visualizar essa questão da eficiência, da eficácia, da economicidade dos processos de trabalho e que a população tenha melhores serviços atendidos. Então, hoje eu não estou mais no controle externo, mas estou na governança, mas eu sei de tudo que acontece no controle externo. E os colegas também. Inclusive, na governança, nós lançamos a iniciativa de ter o boletim de governança. Então, trimestralmente, a gente lança esse boletim, que é um compilado das principais iniciativas que nós desenvolvemos lá pela Secretaria de Governança do Tribunal. 8º passo, garanta o accountability, então preste contas da atuação organizacional, estabeleça canal para recebimento de manifestações das partes interessadas, né? E aí está bastante fundamentado na utilização e na aplicação dos serviços da ouvidoria. Designe as instâncias responsáveis por apurar e tratar desvios éticos e infrações disciplinares. Aí é que a gente já sabe que tem que ser um canal diferenciado, um canal que vai tratar dos pedidos, das manifestações, registros, críticas, pode ser a ouvidoria, mas um canal para tratar uma instância para tratar de desvios éticos e infrações disciplinares, etc., tem que ser outra, né? E aí, inclusive, é o que a gente recomenda, que vai passar pela corregedoria e tal. Padronize procedimentos para orientar a apuração e tratamento de desvios éticos, de ilícitos administrativos e atos lesivos cometidos por pessoas jurídicas contra a organização. Eu vou finalizar aqui com o passo 10, que eu acho que é
que é um dos mais importantes para a gente também, sempre fazendo essa relação do que a gente fez até agora, né, de conceitos. Assegure a efetividade da auditoria interna. Então, informe a auditoria interna acerca das estratégias, objetivos e prioridades organizacionais, riscos relacionados, expectativas das partes interessadas, processos e atividades relevantes. Por que você está falando isso, professor? Olha, porque era um calo nosso, inclusive, aqui. Então, era incrível como a gente, quando fazia o planejamento estratégico aqui no tribunal, fazendo a meia-culpa, nós não levávamos em consideração esses aspectos, objetivos e prioridades que viessem ser alimentados ou retroalimentados como resultado das auditorias internas feitas pela unidade de controle interno nosso, inclusive com a exposição dos riscos. Então, por exemplo, a condução de um processo ou das prioridades de aquisição agora, uma vez que à luz da nova lei de licitações e contratos, eu tenho que ter definido o planejamento do ano de 2024 todo, como é que eu vou definir sem saber o que é que eu mais preciso? Para mim, a definição das minhas aquisições passa pelo que eu mais preciso. E eu preciso de um sistema que vai me ajudar nesse ponto aqui. Então, quem é que vai levantar essa fragilidade? É a auditoria interna, é a unidade de controle interno. Então, esse planejamento, seja ele de curto prazo ou médio prazo, ele tem que ser levado em consideração. Então, a governança vem para assegurar a efetividade da auditoria interna. Então, ela não faz o trabalho da auditoria, que fique bem claro, tá, pessoal? Não faz o trabalho da auditoria. Aqui a gente entra só para apoiar. Garanta que as recomendações da atividade da auditoria interna sejam acompanhadas, registre formalmente eventuais decisões de não implementar determinadas recomendações. Aqui eu trago, para finalizar, algumas iniciativas que nós desenvolvemos aqui, né, dentro do sistema de governança institucional do tribunal. São projetos que nós já desenvolvemos, por exemplo, fizemos a 4 mãos a questão da implantação da gestão de riscos, da gestão do conhecimento. O boletim de governança é mais uma iniciativa nossa, como eu já comentei. O planejamento estratégico foi feito levando em consideração todas essas práticas da boa governança que a gente implementou aqui. E a criação do escritório de projetos e processos que visa apoiar todas essas iniciativas. Hoje eu estou lotado dentro do escritório de projetos e processos do tribunal e o nosso trabalho é trabalhar fazendo o mapeamento, a modelagem desses processos de trabalho, que são os processos organizacionais do dia a dia, da rotina, tentando identificar oportunidades de melhoria, vislumbrar melhorias, inovação, etc., para que mude a rotina, seja por um processo de transformação ou seja para a implementação de um projeto, né? Isso sempre trazendo os mecanismos da governança que a gente falou, envolvendo todos os stakeholders, tentando utilizar a inovação, para que a gente possa atender a sociedade com mais qualidade. Por fim, qual é o nosso papel na indução e aprimoramento da governança pública? Bom, eu acho que a minha mensagem final para vocês é dizer que o papel é próprio de cada instituição. Mas em cada instituição, a gente tem que ter uma coisa em mente. Tudo que a gente falou até aqui é fazer a nossa parte no sentido de que o que a gente entrega para a sociedade de bem ou serviço público, ele tem que ser de melhor qualidade. Tá? A gente não pode se acomodar e achar que está satisfeito com o que a gente está fazendo, e mesmo que for de inovação, que aconteça em um ano, embora estou falando em inovação sem entrar na definição do termo de inovação, me permitam, tá? Porque aí eu teria que falar em outra aula o que é inovação, mas eu estou falando da inovação incremental mesmo, só de uma melhoria de trabalho, tal, de método de trabalho. Então a gente não pode se deixar por acomodar, a sociedade precisa, as mazelas ainda são muito grandes, a oferta a demanda, melhor dizendo, por serviços de qualidade ainda é muito grande. Então a governança vem, a nosso ver, como uma política pública para ficar. Tanto é que hoje é fomentada pela OCDE quando ela faz políticas públicas, quando ela fomenta políticas públicas dos países. Ela é fomentada pelos bancos internacionais, BID, BIRD, quando vem emprestar dinheiro, né? Política de créditos externos, onde o Estado ou uma determinada prefeitura prospecta para poder realizar, ter caixa, né? Esse crédito de terceiros para poder realizar políticas, muitas vezes não fazer um endividamento público direto, mas pegar via crédito externo. Todos eles vão sempre na sua cartilha lá do checklist para a concessão do empréstimo verificar os elementos de governança. Então a gente tem as boas práticas de governança, os 10 passos para implantar a boa governança é o início.
Nós temos o Índice de Governança e Gestão do Tribunal de Contas da União, que é o chamado IGG, onde ele tem subdimensões e dentro você tem especificamente o IGOV público. Você vai ter o de pessoas, você vai ter o de dados. Nós temos, além disso, modelos de maturidade em governança que a gente pode estar aplicando. E nós temos, acima de tudo, os indicadores de resultado, que é o que a gente apresenta para a sociedade. Isso que a gente está entregando, Tribunal de Contas, seja você prefeitura, seja você Estado, autarquia, é um serviço ou um bem público de qualidade. Essa é a mensagem que a gente deixa. Me despeço de vocês, agradeço a oportunidade e até uma próxima.